Eu não sei nem como é que eu começo o vídeo pro YouTube de tanto tempo que eu não gravo. Mas oi, gente, meu nome é Samara Vial. E eu pensei muito antes de trazer o primeiro vídeo aqui desse canal. Depois de começar ele praticamente do zero, né? Porque eu postava muito sobre penteado antigamente. E eu queria voltar pro YouTube, mas de uma forma diferente. E não tem forma melhor do que começar aqui contando pra vocês quem eu sou. Então hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho. Eu já tinha postado meu testemunho nas outras redes sociais, mas muita gente me pediu pra trazer aqui pro YouTube, justamente por ser vídeos mais longos, então aqui eu consigo gravar bem à vontade. Vou contar tudo desde o começo, o que aconteceu na minha vida. Por muito tempo eu tive muito medo de contar por receio do que os outros iriam pensar ou até falar de mim. Mas eu entendi que quando nós estamos em Cristo, o nosso passado se torna referência daquilo que Deus fez na nossa vida. Então chega a ser até egoísta não contar para os outros o que Deus fez na sua vida. Então, sem mais delongas, vamos lá para eu começar a contar para vocês. Preparei até uma garrafinha para me auxiliar aqui. O meu testemunho, ele começa desde muito nova. Eu cresci em um lar muito conturbado. O meu pai era alcoólatra e era muito agressivo, o que me fez crescer em um ambiente onde eu achava normal, por exemplo, acordar de madrugada com a minha mãe sendo espancada na cozinha ou torturada no banheiro. Pra mim, que era a mais nova, minha mãe teve 3 filhas. Eu, Samara, a minha irmã do meio que se chama Tainara e a mais velha que se chama Maiara. Eu acredito que elas ainda cresceram em um ambiente onde elas conseguiram ver essa mudança do meu pai de como era antes pra quem ele se tornou. Mas naquela época, por ser muito nova, eu já cresci com aquela versão dele super agressiva e alcoólatra. Então eu nunca perguntei para as minhas irmãs o que elas acham sobre isso, mas para mim era realmente normal esse ambiente de brigas. E quando eu digo briga, gente, não é qualquer tipo de briga. A minha irmã do meio conta uma história uma vez que deixa todo mundo muito chocado. Ela acordou de madrugada e quando ela foi pra cozinha, o meu pai tinha amarrado a minha mãe. Eu não sei nem se eu posso contar isso aqui no YouTube, porque eu não conheço muito bem as regras. Eu espero que meu vídeo não saia do ar. Mas ela acordou de madrugada e pegou o meu pai amarrando a minha mãe e a minha irmã em uma cadeira, amarrando as duas juntas, jogando uma garrafa de bebida pra molhar as duas e riscando fósforo pra atear fogo nas duas. Eu só vou contar essa história pra vocês terem a dimensão do que eu estou falando sobre brigas. Então eu cresci nesse ambiente muito conturbado que fez que não só eu, mas todas nós desenvolvêssemos algum problema emocional mesmo. Eu tive epilepsia, quem não sabe o que é, na verdade nem eu sei direito. Faz muitos anos, graças a Deus, que eu não tenho mais, mas eu tinha convulsões, chegava a espumar pela boca também. Eu trancava os meus dentes e ninguém conseguia abrir a minha boca, o que era perigoso, porque a minha língua enrolava e não tinha o que fazer, só tinha que esperar passar a convulsão mesmo. Uma das minhas irmãs teve síndrome do pânico e a outra, se eu não me engano, desmaiava toda hora, eu não lembro direito o que era esse problema. Então, por um período de tempo, eu realmente tive o diagnóstico de que aquilo ali era epilepsia, mas depois de um tempo, começou a se tornar mais espiritual do que o problema em si. Eu não sei exatamente quem tá me assistindo no momento, mas eu sou cristã e eu acredito que até pelo título do vídeo, muitos de vocês que estão assistindo também são. Então a gente sabe que uma pessoa alcoólatra, ela não somente tem problemas com bebidas, mas sim algo totalmente espiritual. E isso já era uma maldição hereditária na minha família, a questão, esse problema com bebida e agressividade. Então, com o peso espiritual que tinha em cima disso, meu pai ficava completamente possesso. Aí que ele fazia o que fazia e era sempre quando bebia. E eu tô dando esse contexto para vocês entenderem a brecha que foi aberta para poder ter liberdade em uma criança, que no caso era eu, de acontecer tudo o que aconteceu. Por isso a importância da gente literalmente ser o pilar do nosso lar. Como pais, né, como mulheres e sacerdotes do nosso lar, a importância da gente encaminhar os nossos filhos de maneira correta. Então eu não tinha nenhum tipo de cobertura espiritual, o que me fez desde muito pequena ter problemas com o mundo espiritual. Eu gosto de dar um exemplo que fica muito claro para explicar como era a sensação. Uma criança, quando assiste um filme de terror, ela assiste, sente medo e vai dormir com medo, porque é normal. Ela viu uma cena, vai ficar lembrando, vai ficar com medo daquilo, mas nada vai acontecer. Comigo era completamente diferente. Se eu assistia algum filme, alguma coisa de terror ou qualquer coisa que me desse medo e eu fosse deitar à noite pra dormir, eu era
completamente perturbada por demônios. Então, desde muito nova, a minha infância claramente não foi normal, mas a questão espiritual ainda era mais um problema. Até então, a gente tá falando de uma criança de mais ou menos 5 anos por aí. Era muita pouca idade para entender o que estava acontecendo. Foi então que com 10 anos, meu pai foi assassinado, e até por consequência de crescer em um lar como esse, a minha reação não foi muito comum. Eu lembro que quando chegou a notícia, um amigo dele viu tudo, tava no local, ele pegou a moto, saiu correndo e veio até a minha casa para contar para todo mundo o que tinha acontecido. Ele também super assustado por ter visto tudo aquilo, não mediu palavras, né, não cuidou como disse aquilo. Então ele só jogou a bomba de que o meu pai, o nosso pai, tinha sido morto. Eu lembro que a reação de todo mundo, a minha mãe colocou a mão na cabeça, começou a chorar muito. A minha irmã desmaiou, a outra começou a se desesperar e eu fiquei em choque. Eu não tinha nenhuma reação, eu só fiquei parada, pálida, nem sei porque eu nem lembro, na hora também foi um choque muito grande. Mas ali eu não tive nenhum tipo de reação, o que é até saudável. Você precisa reagir. Em um sentimento como esse de luto, você precisa sentir o luto. Não tem como fugir, não é algo que você deve fugir, porque senão nunca vai ser tratado, nunca vai ser curado. Mas ali, por ter perdido meu pai, que por mais que fosse uma pessoa muito agressiva com a minha mãe, a gente passasse muito sufoco em casa com isso, era o meu pai. E quando ele estava sóbrio, ele era uma pessoa boa. Ele era o homem da nossa casa e nos passava muita segurança. Até por ser muito agressivo, também nos passava essa segurança. Por mais que tivesse o defeito que fosse, quando bebia, se transformava em outra pessoa, ele ainda era o meu pai. Então, quando tudo isso aconteceu, eu me senti literalmente sozinha no mundo. E eu lembro que enquanto todo mundo se desesperava, chorava, desmaiava, passava mal, eu só conseguia pensar de que, meu Deus, a gente perdeu a única pessoa que era o pilar dessa família. E tá todo mundo muito desesperado, então se ninguém aqui consegue se conter, eu vou ser essa pessoa que vai passar essa segurança. Eu tenho que ser forte, mas eu só tinha 10 anos. Então eu peguei esse peso de eu preciso ser forte nesse momento, eu preciso cuidar da minha família, e eu reprimi tudo aquilo que eu tava sentindo. Eu me recusei a chorar, tanto na notícia quanto no velório. Eu me recusei a falar o que eu tava sentindo, a expressar se eu tava triste, se eu tava feliz, se eu tava mal. E isso até estranhou a minha família, porque parecia que eu não tinha reação nenhuma. Esses dias, conversando com a minha irmã, ela até falou o que ela pensava sobre isso, e ela disse que parecia que eu não tinha sentido nada. Por ser muito nova, eu ainda não tinha entendido peso de realmente eu tinha perdido meu pai. Só que o pouco que eu tinha entendido, eu escolhi reprimir e não senti absolutamente nada. Foi então que com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a ser completamente perturbada por demônios novamente. Mas dessa vez era muito diferente, porque antes eu tinha sensações, eu tinha medos, eu via coisas, mas agora essas coisas conseguiam me tocar. Então, até para dar uma resumida, para o vídeo também não ficar muito longo, aconteceram inúmeros fatos, eu tive centenas de experiências espirituais, mas o mais comum era sentir, passar pela casa, sentir que eu não estava sozinha. Eu tinha muito medo o tempo todo, eu não podia lavar uma louça sem sentir e saber, não era só um sentimento. Eu sabia que tinha algo me observando atrás de mim. E começou dessa forma, começou primeiro só tendo a presença ali, até que eu comecei a ver muitas coisas. Não lembro se eu já citei, mas desde pequena eu tenho visão aberta, mas nessa época específica da minha vida, que foi logo após o meu pai falecer, se intensificou muito mais e eu comecei a ver como eu tô vendo essa garrafa aqui, por exemplo. Pra quem não sabe, a visão aberta ela é como se você estivesse imaginando alguma coisa. Você claramente vê aquilo ali, mas é como se fosse uma imaginação. Com discernimento, você consegue saber que aquilo não é fruto da sua imaginação, é realmente uma visão que você tá tendo. Mas eu não tinha discernimento, eu era só uma criança. Então o que me fez pensar que tudo aquilo que eu via era coisa da minha cabeça e eu estava ficando louca. E como foi o próprio diabo que colocava isso na minha cabeça, ele é tão astuto que ele começou a usar a boca das pessoas para me dizer e me confirmar aquilo que eu já pensava. Então eu já era muito retraída, eu não contava as coisas que eu via. Mas quando eu contava, como por exemplo, eu dormi e eu senti que à noite caminhou algo em cima de mim, parou e me sufocou no pescoço. Quando eu contava para alguém o que tinha acontecido, aquela pessoa usava literalmente a mesma frase que ecoava na minha cabeça e era cíclico. Para todo mundo que eu contava, era sempre a mesma frase que as pessoas usavam, que era o próprio Satanás usando a boca das pessoas. A pessoa virava pra mim e falava: você
é louca. E não era culpa dessas pessoas, porque hoje eu sei que não era nem elas quem estavam falando aquilo, mas era o próprio diabo manipulando, usando essa situação pra me fazer acreditar nisso. Então eu comecei a ficar completamente perturbada, não só por aquilo que acontecia, mas por estar acreditando que eu estava ficando louca. Então aquilo que eu via não era real, aquilo que eu sentia, já senti muita coisa, literalmente o meu físico de me tocar. Como assim tudo isso não é real? É coisa da minha cabeça? Depois de algum tempo eu comecei a questionar, porque não fazia sentido. Eu sabia as coisas que eu via e eu sabia o que me tocava. E não era coisa da minha cabeça, não era a minha imaginação. Então, já muito perturbada e muito incomodada com tudo aquilo que acontecia, eu lembro que eu pesquisei no Google como tirar energia da casa. Quando eu contei esse testemunho nas outras redes sociais, eu fui extremamente cancelada pelo público da bruxaria, porque falaram que eu era bruxa de Google e que, enfim, eu tinha me baseado só em coisas da internet. Mas em um vídeo de 1 minuto é impossível você eu contar tudo isso que eu tô contando aqui no YouTube. Eu obviamente dei uma resumida e falei como eu realmente conheci a bruxaria e não como eu estudei bruxaria. Mas sim, eu conheci através do Google. Eu pesquisei como tirar energia da casa e eu cliquei literalmente no primeiro site que apareceu, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia exatamente como tratar tudo aquilo. Então eu pesquisei pra ver se eu encontrava alguma coisa relacionada a isso. E eu cliquei no primeiro site que apareceu, e eu não vou falar o nome da religião, mas é conhecido como a bruxaria moderna, que é também praticada da forma solitária. Você consegue praticar sozinho sem congregar em algum lugar específico. Então assim que eu conheci, começou a brilhar muito aos meus olhos tudo isso. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era muito mística, via muita coisa e eu busquei na bruxaria solução pra acabar com tudo aquilo que me atormentava desde a infância. Eu fiquei mais ou menos por 1 ano só estudando e depois eu comecei a aplicar. Eu via muita coisa nos espelhos. Eu tinha um espelho igual aquele ali, inclusive, mas esse aqui é outro, era só igual. Já cansei de ver demônios assim, acordar com coisas me olhando de dentro do espelho. E eu vi exatamente como tô vendo a garrafa aqui, por exemplo. Então era muito assustador, muito medonho. Então depois de muito estudar, eu comecei a aplicar os feitiços, a aplicar aquilo ali que eu tinha aprendido. E a primeira coisa que eu fiz foi blindar um dos meus espelhos da época. Porque na bruxaria eles acreditam que espelhos são portais. E se você não sela os cantos dos espelhos, você libera uma porta de entrada para o mundo espiritual na sua vida entrar ali livremente. Por isso eles acreditam que é importante selar. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesse mundo aí de bruxaria foi selar os meus espelhos, porque eu tinha tanto medo, que eu já via muita coisa e eu tinha tanto medo que eu não passava na frente deles. Então quando eu passava, ou eu abaixava a cabeça ou eu dava a volta. Então eu lembro que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Foi o primeiro feitiço que eu fiz, que foi essa selagem dos espelhos. Depois disso eu comecei a fazer várias coisas, a defumar minha casa, a blindar, a selar minhas coisas, a queimar ervas. Eu fiz de tudo um pouco, mas eu nunca fiz algo pro mal de alguém, porque eu realmente só entrei nesse meio porque eu queria parar de ver tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que me atormentava. Então, respondendo aos milhares de bruxas e bruxas que me cancelaram na internet, eu realmente vi nessa religião uma porta de saída para parar de ver e viver tudo aquilo. Então, se isso realmente não foi ter vivido o que de fato é bruxaria, com muito orgulho eu posso afirmar que eu nunca fui bruxa. Mas eu tive sim essas experiências com o ocultismo. Fiquei por um longo período de tempo fazendo isso, só que eu reparava que as coisas só pioravam. Nada daquilo que eu tinha feito realmente tinha dado um efeito positivo. Por exemplo, os espelhos. Eu tinha blindado, mas eu não tinha deixado de sentir uma sensação ruim quando passava perto. E em outras coisas só pioraram cada vez mais. Se antes lavando uma louça eu já tinha medo, já sentia claramente que tinha alguém sim atrás de mim, me observando, me olhando, às vezes sentia passando de um cômodo pro outro, agora tava 1000 vezes pior. Era insuportável, eu não conseguia dormir direito. Eu tava nesse limbo, nessa coisa horrível de fazer cada vez mais, porque eu acreditava que tava dando resultado. Toda essa revolta no mundo espiritual era porque aquilo que eu tava fazendo tava dando resultado. Então eu não parei, eu continuei fazendo aquilo ali. Até que um dia, em um churrasco da minha família, nós tínhamos chamado várias pessoas e entre elas, da família do meu cunhado, eles conheciam uma amiga de família que também era pastora, era uma profeta. Mas eu nem fazia ideia do que era uma profeta. Gente, eu nem tô acreditando que isso tá acontecendo de novo, mas toda vez que eu vou gravar meu testemunho, alguma coisa acontece. Antes de postar pro YouTube, quando eu postei nas outras redes sociais, eu fiquei horas pra gravar um testemunho de 1 minuto e mesmo assim tinha dado
dando muita coisa errada. Hoje eu fui gravar, tinha barulho de gente que decidiu do nada que ia martelar a parede. Um monte de coisa acontecendo e pra ajudar, do nada, sumiu uma parte do meu testemunho, sumiu uma parte do vídeo. Vou contar resumidamente aqui nesse pedacinho o que aconteceu nessa parte do vídeo que sumiu. Basicamente, essa profeta chegou em mim nesse churrasco de família, ela veio primeiro fazendo uma amizade, falando que eu era muito linda, que meu cabelo era muito lindo, fez uma amizade pra conseguir falar comigo, e depois de conversar um pouquinho comigo, ela simplesmente veio contando toda a minha vida. Não sabia o que era uma profeta, não sabia da existência de dom de revelação nem nada, mas ela veio falando a minha vida toda e eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Só que ela falou coisas tão específicas que eu fiquei pensando e eu falei, cara, não tem como ninguém ter contado isso aqui pra ela, porque era coisas que só eu tinha vivido. Então ali o meu olho começou a brilhar muito e eu achei tudo muito doido. Foi a primeira vez que eu tive vontade de conhecer esse Jesus. Então eu me senti vista, sabe? Ela me apresentou esse Jesus que me vê. Eu me senti injustiçada mesmo, porque além de ser perturbada, quando eu contava, absolutamente ninguém acreditava. Então, quando ela vira pra mim e fala, você não é louca, por mais que seja uma frase simples, curou essa ferida que eu carregava há muito tempo. Ali, naquele instante, quando eu ouvi isso dessa pessoa que não me conhecia, eu tive vontade de conhecer esse Deus. Foi então que o meu cunhado, ele sabia que eu era muito mística. A vida toda eu amava esses filmes de magia, Harry Potter. Não que seja pecado, tá? Não vá se escandalizar. Mas eu trago como exemplo de todas essas coisas viajadas que me brilhavam o olho. Então, sabendo disso, meu cunhado começou a me apresentar facetas do caráter de Jesus que ele sabia que também me deixaria curiosa. Ele virou pra mim um dia e falou, Sá, você sabia que existe um homem que foi arrebatado por Deus, ele nem chegou a morrer? Que foi a história de Elias. Me contou também a história de Enoque. Ele trouxe várias histórias da Bíblia que ele sabia que eram mais viajadas assim e iriam brilhar no meu olho. E realmente brilharam. Eu comecei a ler a Bíblia pra saber dessas histórias loucas e malucas que tinha ali. E foi lendo a Bíblia, foi tendo experiências com Deus, fui conhecendo um Jesus diferente. Depois de um tempo eu comecei a congregar na igreja dessa profeta que tinha chegado pra mim lá naquele churrasco e dito que eu não era louca. Comecei a congregar na igreja dela, ter muitas experiências com Deus, até o dia que eu decidi realmente me batizar. E o meu batismo foi muito forte, porque até me batizando, o inimigo tentou me desestabilizar de alguma forma. Quando eu entrei na piscina para me batizar, eu lembro que eu comecei a me tremer muito e não era batismo do Espírito Santo, eu tava com medo. Começou a vir muitos pensamentos na minha cabeça, eu fechei o olho porque eu não queria sentir aquilo. E uma pastora veio no meu ouvido e falou, olha, agora você tá em Cristo, você tem força, você tem autoridade para repreender todas essas coisas. Eles não vão mais poder te tocar. Pra vocês verem como Deus trabalha. Eu também nunca tinha dito nada na minha vida pra essa mulher. Como ela saberia que aquilo me tocava? Mas enfim, continuando. Quando ela falou, eu comecei a repreender na minha mente. Também ela me ajudou. Ela falava, repete comigo. E aí afirmava várias coisas, como eu sou filha de Deus, eu sou amada. Enfim, nós repreendemos aquilo. E depois disso foi um longo processo aí de conhecer a Jesus. Eu confesso que eu dei umas caidinhas, nunca cheguei a me desviar de volta não, mas até em relação à bebida, eu tinha muito problema com o álcool, como eu disse, era algo já de família, então se não fosse cortado pela raiz, provavelmente passaria ainda mais gerações à frente. Então depois do meu batismo, eu ainda assim recaía para festas, ficava com muita gente porque eu ainda não sabia que isso era errado. Depois eu comecei a congregar uma outra igreja, já com mais maturidade, eu fui através de um menino, inclusive. Depois que eu comecei a congregar nessa igreja, que eu conheci através dele, eu aprendi muita coisa, aprendi o que era guardar o coração, eu aprendi que ficar era errado, e desde então tem sido uma longa caminhada com Jesus. Foi basicamente isso. Pra finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que você não precisa se envergonhar do testemunho que você carrega, do buraco sem fundo que Deus te tirou. Eu estava literalmente em um poço sem fundo quando Deus me encontrou. Quando você muda uma chavinha para começar a ver essa situação como, olha o buraco onde Deus me tirou. Quantas vidas não vão ser alcançadas através do meu testemunho? Eu acho que tudo muda. Porque por ter coragem de vir aqui, me expor dessa forma, falar sobre coisas tão sensíveis pra mim, alcançou milhares de pessoas nas minhas redes sociais. Mas milhares, vocês não fazem ideia da proporção que tomou esse testemunho quando eu postei ele nas outras redes. Pessoas que vinham até mim agradecendo por ter falado, porque tinham passado pelo mesmo e tinham muito medo de testemunhar. Então, quando você não faz o
que precisa ser feito, você tá privando pessoas que poderiam ter sido encontradas por Jesus através da sua vida. Então não tenha medo de testemunhar. Pregue o evangelho, faça o que precisa ser feito. E lembre que o seu passado não define quem você é, porque agora em Cristo as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é isso, eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Já se inscrevam aqui para não perder nada e fiquem com Deus.